Olá, olá. Estamos começando essa live. Vamos chamar aqui a nossa entrevistada. Já mandando o convite para a nossa entrevistada. Olá! Oi, Chegou. vou colocar só um fone de ouvido aqui para a gente falar Tá. melhor. Eu sei que você está na maratona. Acabou uma entrevista. Meu Deus, essa semana das eleições É, está um negócio assim inacreditável. não, mas fica tranquila. Se organiza aí que a gente começa. Tá. Computador. Se bem que Eu, pre- ó, eu precisava saber se as pessoas estão me escutando, se alguém puder já me dar uma... Porque a live passada a gente teve problema com o áudio, com o meu áudio. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, a gente reinicia, enfim. Mas eu espero que o áudio esteja ok. E vamos aguardar a Magali Cunha conseguir entrar. Tá ok? pronto, agora sim. Olá! Você me ouve Eu bem? estou ouvindo bem, espero... Ah, acho que já estão... Ah, ok. Já. Oi, Ana Pimenta, que tá... Tá, diz que o áudio tá ok aqui. Poxa, Magali, brigadíssima pela sua presença aqui no nosso espaço da IGENET. Eu quero começar fazendo uma pequena introdução sua e depois fazendo uma propagandazinha do nosso espaço. Bom, Perfeito, perfeito. Eu agradeço o convite, viu? tá. Não, para a gente foi uma honra você ter aceitado num momento super importante para discutir o assunto que você sabe bem. Enfim, a Magali Cunha ela é jornalista, ela é doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora do Instituto de Estudos de Religião e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. Além disso, ela tem uma agência de fact-checking, ou seja, de checagem de notícias relacionadas com a religião. E o nome do fact-checking da Magali é Coletivo Bereia. E a gente vai dar espaço aqui, montes, para ela poder explicar direitinho como funciona. E, da minha parte, antes de deixar você falar mais, porque aqui a gente tá aqui para ouvir você, eu vou falar um pouquinho da IGENET, que é a International Journalist Network, ou seja, a rede de jornalistas internacionais, que é uma instituição não governamental mantida pelo ICFJ, que é o International Center for Journalists. E o que a gente faz? A gente fala de jornalismo para jornalistas sobre jornalistas. Colocando... Opa, tá tudo bem? Tá, caiu aqui o celular. Colocando Tá sempre tudo certo. artigos, material, os últimos lançamentos em todas as áreas do jornalismo, oportunidades mundo afora para os jornalistas. Então, quem quiser nos seguir, quem quiser a nossa newsletter, é só ir lá na página para isso acontecer. Pois bem, Magali, você faz parte da nossa tríade. Assim, a gente resolveu montar uma live por semana, desde da segunda semana de outubro até a das eleições, porque nós da Genet estávamos preocupadas com a questão dos jornalistas no meio do segundo turno, precisando de fôlego e precisando discutir muita coisa. A primeira live foi com a Cristina Tardáguila, que é a fundadora da Lupa, né, Fact Checking, e falando sobre desinformação, quer dizer, a democracia em risco no âmbito da desinformação. Depois, semana passada, a gente entrevistou o Fernando Groisten e o Fernando Siqueira, os diretores do documentário A Masculinidade Tóxica de Bolsonaro, né, falando sobre preconceito, sobre discriminação. E você, fechando a nossa rodada, a gente quer muito falar com você sobre religião e política. Né? Na política, principalmente nesse tempo agora de segundo turno, de campanha eleitoral. A minha primeira pergunta vai ser a mesma que eu fiz para os nossos outros convidados. Você acha, Magali, que a nossa democracia está em risco, vai estar em risco, dependendo do resultado dessa eleição? Sim,
Agradeço muito, em primeiro lugar, o convite, a confiança, né, de me colocar nessa conversa importante, tão densa, que vocês vêm fazendo, e tão importante para quem está numa rede de jornalistas. E eu diria que sim, a democracia está sim em risco, já não é de agora. Nas minhas pesquisas, localizo a democracia no Brasil e na América Latina em risco já desde os anos 2010, quando nós percebemos, então, um movimento de reação aos avanços sociopolítico-econômicos que foram conquistados depois de anos de ditaduras militares na América Latina. Houve um período de avanços na virada dos anos 90 para os anos 2000, os primeiros anos dos anos 2000, não só no Brasil, como em outros lugares da América Latina. E o que nós podemos perceber é uma reação muito sólida, muito articulada, de diversos segmentos que se colocam nesse sentido de barrar esses avanços de uma forma muito nítida. Então, isso se manifestou, em especial no Brasil, com o impeachment de Dilma Rousseff, alavancado pela Operação Lava Jato, e todas as investigações, tanto da Operação Lava Jato quanto do impeachment, mostram que atuaram de forma a impedir avanços democráticos que vinham ocorrendo, e mais recentemente a eleição de um governante de extrema-direita, que colocou, então, aí várias situações de retorno a autoritarismos que já havíamos superado no Brasil em várias frentes. Então, sim, e qualquer que seja o resultado das eleições, nós temos muito a fazer por atuar na recuperação de um processo democrático que está em crise, que está afetado por esse processo todo. Magali, conta um pouco para a gente da onde veio a ideia do Coletivo Bereia, que eu considero, não sei se eu estou falando errado, mas é o primeiro coletivo, o primeiro fact-checking direcionado especificamente para a religião. Interessante nesse contexto jornalístico, né, porque a gente está sempre falando para os jornalistas, no nosso espaço, é que você arranjou um filão, né? Quer dizer, vamos desvendar as mentiras na área específica da religião. Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou a montar? Da onde veio essa ideia? Como é que você colocou isso em prática? Conta um pouquinho do Coletivo Bereia. Eu estou falando então, Bereia ou Bereia? A palavra Bereia. Bereia, eu já posso começar falando desse termo, que foi escolhido pelo grupo que criou o projeto, escolhendo um termo da Bíblia para poder abrir um canal de comunicação com cristãos, que é o nosso alvo primeiro, católicos e evangélicos, mas não só, grupos religiosos em geral. Mas como os cristãos são um grupo hegemônico no Brasil, nós temos um alvo específico com esse público e escolhemos um termo que é simbólico. Os de Bereia, segundo a Bíblia, quando receberam a pregação do apóstolo Paulo, foram conferir se o apóstolo Paulo estava dizendo era verdade. Então, nós tomamos isso como símbolo, que na Bíblia já tem, e eles são exaltados na Bíblia, porque foram conferir, simplesmente não aceitaram, mas foram verificar se era verdade o que eles ouviam. Então, nós tomamos isso como um símbolo, para colocar como o nome do projeto. Esse projeto, ele nasceu na academia, ele nasceu de uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma pesquisa que foi estabelecida em 2019, e eu fui convidada como pesquisadora da área de evangélicos e da área de mídias para atuar nessa pesquisa que visava compreender como circula no WhatsApp conteúdo desinformativo, falso, enganoso, com público religioso, e especificamente a pesquisa foi motivada por conteúdo na área de saúde, um grupo de pesquisa em saúde, que muito antes das eleições de 2018 identificava que conteúdo de saúde circulava fartamente em grupos religiosos e conteúdo falso e enganoso. Na área de vacina, e queriam provavelmente também, né? Dentro da saúde.
vacina, curas milagrosas, né? Esse tipo de cura que joga fora o científico, negação da ciência. Isso já vinha de um tempo antes da Covid, veja, né? Eu estou falando de um período aí, 17, 18, é o NUTES, que é o Núcleo de Pesquisa de Educação em Saúde. Esse grupo já observava o lugar da religião e o lugar dos grupos de WhatsApp e das mídias sociais, em geral, na propagação desse conteúdo. Então, criaram... Que vinha por aí, ai, ai, ai. Isso, interessantíssimo, né? E esse grupo NUTES de pesquisa atendeu a um edital do WhatsApp, a empresa WhatsApp, interessada no que estava acontecendo nas eleições dos Estados Unidos em 2016 e nas eleições do Brasil em 2018, criou um edital para o mundo inteiro, para 20 projetos de pesquisa sobre circulação de desinformação no WhatsApp. E o Instituto NUTES apresentou projetos sobre mentiras pelo WhatsApp em grupos religiosos no Brasil e foi um dos 20 projetos que foram aceitos nesse edital. Então, a pesquisa foi realizada e visou compreender, não só na área de saúde, mas essa dimensão da circulação de desinformação. Eu compus a pesquisa junto com outras pessoas que pesquisam comunicação, religião, e ali nós identificamos. Quem quiser pode encontrar na internet o resultado dessa pesquisa, tá, gente? É só achar NUTES, UFRJ, desinformação. Põe assim que vai aparecer o e-book. N de nada? N-U-T de tatu E-S. NUTES. NUTES. UFRJ, e aí o tema da desinformação, vocês têm acesso aos resultados. E nós, pesquisadores, ficamos muito admirados com o resultado, com aquilo que mostrava o lugar da propagação. E foram feitas entrevistas, grupos focais, no Rio de Janeiro e Recife, onde tem maior concentração especial de evangélicos. Foram feitas pesquisas também sobre outras religiões. O foco foi em evangélicos, mas também com outros grupos religiosos. E nós conversávamos, espera lá, nós temos que fazer alguma coisa com isso. A gente tem esses dados na mão, estamos dizendo para o WhatsApp que o WhatsApp é um veículo de desinformação e vamos fazer o quê? Então, 4 de nós nos juntamos, esses 4 também com a atuação em jornalismo, todos jornalistas, vamos criar um projeto e trabalhar especificamente com religião, porque nós tínhamos vários projetos de fact-checking já no Brasil atuando, mas nenhum voltado para esse específico de enfrentamento, e nós aprendemos das eleições de 2018 como o tema da religião foi utilizado na propagação de mentiras na campanha que elegeu o atual presidente do Brasil. Que gerou até uma investigação no Supremo Tribunal Federal e outra no Congresso Nacional. Então, nós criamos o coletivo, o projeto, muito com a cara e a coragem, sem qualquer recurso financeiro, e com voluntários. Reunimos pessoas interessadas no tema, nós mesmos e mais estudantes de jornalismo, que nós chamamos abertamente, contatos que tínhamos, juntamos uma equipe de 15 pessoas. E em 2020, não, 19, agora eu já estou confundindo tudo, 19, vamos fazer 3 anos agora. Em 2019, outubro de 19, começamos esse trabalho com o apoio apenas de uma organização evangélica chamada Paz e Esperança Brasil, que arrumou um valor para colocar no ar o site, para desenvolver e colocar o site no ar. No mais, toda a atividade desenvolvida até hoje, de forma voluntária, com esse apoio para colocar no ar. E criamos uma metodologia própria, com base em estudos que desenvolvemos das metodologias de fact-checking no Brasil, no exterior, a metodologia do IFCN, né, que é o Instituto Internacional que credencia grupos, inclusive temos um pedido de credenciamento aí, aguardando, né, para o nosso projeto, e seguimos essa metodologia com o alvo, como você apresentou na sua pergunta, de trabalhar, então, com o que circula em ambientes religiosos e o que circula sobre religião, em outros ambientes também. De acordo com o que você está explicando, ver se eu estou fazendo o caminho correto. Vocês começaram muito tomando conta, vamos dizer assim, impressionando com as questões de saúde
que eram veiculados nos meios religiosos, né? Assim, curas, essas coisas assim de milagres, né? Coisas equivocadas que tinham que ser mentidas. Mas isso migrou e vem migrando e cada vez mais. E o trabalho hoje do Bereia seria desfazer a questão que está totalmente ligada à política? Então, nós percebemos que política é um tema privilegiado, inclusive na pesquisa do Instituto Nutes, a pesquisa mostrou com os entrevistados de Recife e Rio de Janeiro que política era o tema que eles mais recebiam pelo WhatsApp. É claro que estávamos ali em 2019, depois das eleições de 18, né? E isso já vinha nesse clima, né? Mas não só política, saúde continuou sendo um tema forte. E, claro, logo depois, em 2020, vem a Covid. E a Covid... Aí vem uma coisa que está entrelaçada, né? Quer dizer, o negacionismo, a extrema-direita... Exatamente. Tá tudo lá. Exatamente, está tudo conectado. E uma terceira pauta, falamos aqui, política, saúde, e uma terceira pauta, que é a pauta da moralidade sexual, que é um tema que nós também... que nós... Exatamente. Exatamente. Ideologia de gênero, que já é uma mentira por si só, é uma invenção teórica, mas também esses temas, né, de um pânico moral em torno de erotização de crianças, de aborto, de destruição da família. Isso já vinha das eleições em 2014 no Brasil. Essa temática com muita intensidade, desde antes. Na verdade, em 2010, eu falei o recorte antes, né, sobre 2010 sendo um paradigma, as eleições de 2014 potencializaram isso, e as de 18 consolidaram esse tema que permeou todo o atual governo, como uma forma de busca de apoio, com esse pânico moral que permeou, inclusive tentando superar toda a problemática em torno da Covid que nós tivemos durante esse período, né? Então, esses três temas são os temas mais fortes. Política, saúde e a moralidade sexual, mas, como você diz, está tudo entrelaçado, porque essas coisas são usadas de forma política, todas elas, né? Como você tem muita experiência na área religiosa, você estuda, você está em conexão, né? Para quem está chegando agora, a Magali Cunha, ela é parte do Conselho Mundial de Igrejas, ou seja, não é pouca coisa. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha dessa novidade? Para mim, assim, não sei se você vai considerar que também é uma novidade. Você também acha que é uma novidade? Essa campanha eleitoral, onde, para um dos candidatos, ao invés de frequentar palcos de comício, ele usa púlpitos de igreja. E, conectada a essa pergunta, quer dizer, como é que fica o jornalista nessa situação? É porque, né, nosso público são os jornalistas. Porque, afinal de contas, aquela área é uma área litúrgica, né, de um certo respeito, mas, de repente, virou o local que o jornalista tem que se meter porque tem que cobrir o presidenciável que está lá dentro. Quer dizer, o que você acha disso tudo? É muito interessante porque, em primeiro lugar, essa relação da religião com a política e de candidaturas buscando apoios religiosos para a pauta eleitoral dessa campanha não é uma novidade. Isso vem já de muito tempo, especialmente a partir dos anos 80, quando foi formada a primeira bancada evangélica. Claro que a relação com o catolicismo vem desde a colonização do Brasil, né? A Igreja Católica alinhada ao poder, buscando influenciar, em alguns momentos escanteada, mas isso é antigo. E com a bancada evangélica, isso passou a ser mais visível, porque há igrejas que passaram a ter um projeto de ocupação da esfera política e passaram a fazer campanha explícita. E vários candidatos que nunca pensaram na vida em falar de religião passaram a entender que um eleitorado religioso tem uma influência, tem um apelo e que deveriam se aproximar desse eleitorado. Isso não é novo. O que é novo? Aí é o que você falou na sua pergunta. A explicitação disso no uso do púlpito e no discurso oficial de governo. Porque é no governo Bolsonaro que nós vamos ter um lema
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Deus cristão. E o Deus numa determinada perspectiva e um alinhamento com essa determinada perspectiva na nomeação de personagens religiosos para cargos no executivo, ministros de Estado, segundo escalão de ministérios, políticas públicas que vinham com um discurso religioso, entrada na ONU pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos Direitos Humanos, Família, Mulher, com um discurso religioso. E, enfim, isso foi uma novidade. E se tornou algo consolidado que vai ganhar uma proporção nas eleições de 2022 nunca vista. Porque apesar de nós termos leis eleitorais no Brasil que não permitem que certos espaços sejam utilizados como espaços da área de educação, repartições públicas, espaços religiosos, que sejam utilizados como palanque político. Isso é lei. A lei eleitoral no Brasil não permite. A ponto de se jogar fora toda a perspectiva de lei e de se praticar crimes eleitorais com essa presença ostensiva e intensiva de pregações de políticos em púlpitos, cultos religiosos sendo usados. Aí você pergunta, como é que ficam os jornalistas nessa história? Pois é. Em primeiro lugar, os jornalistas foram muito desafiados com esse quadro todo. De 2018 para cá, nós percebemos uma busca de jornalistas de compreenderem melhor o fenômeno da religião. Começaram a escrever sobre o tema, mas num primeiro momento escrevendo muitos equívocos, arriscando escrever sobre o tema sem compreendê-lo abertamente. Temos que pensar que jornalista é gente. Jornalista é um profissional, mas é gente. Também tem seus valores, também tem sua visão de mundo. E dentro desses valores e dessa visão de mundo há uma compreensão de religião. Alguns trazem consigo uma ligação religiosa, outros não. Mas nas minhas pesquisas eu percebi que muitos jornalistas traziam o imaginário religioso no catolicismo, do Brasil sendo um país católico. E olhavam o fenômeno evangélico, olham ainda hoje alguns, o fenômeno evangélico, que é um fenômeno hoje no Brasil, da mesma forma que olhavam o catolicismo. Então olhavam os evangélicos a partir de um parâmetro católico. Então buscavam, por exemplo, quem vai falar sobre os evangélicos. Então entrevistavam este ou aquele personagem evangélico para falar pelos evangélicos. Isso não existe. A Igreja Católica tem o Papa, o Vaticano, no Brasil a CNBB é hierarquizada e tem as instituições que falam por ela, mas os evangélicos não. Os evangélicos, um enorme mosaico de grupos os mais diversos, não há quem fale pelos evangélicos, é um grande equívoco. Então, aí você cai numa armadilha de certos grupos que buscam homogeneizar o discurso evangélico e buscam, a partir de uma hegemonia, tentar falar pelos evangélicos nas suas próprias mídias e acabam sendo credenciados por um jornalismo que está ouvindo essas personagens sem compreendê-las e compreender esse universo do mosaico. Então, aí eu já identifico o primeiro problema, que vem sendo superado. Eu observo que vem num crescente. À medida que os jornalistas foram pressionados a compreender esse fenômeno, partiram para ir atrás de compreensão, de ouvir especialistas, de ler, né? Hoje mesmo de manhã eu estava com uma jornalista que está fazendo uma matéria e ela fala, mas eu fico surpresa, como é que pode ser no púlpito? Eu fui na igreja e eu vi a pessoa chamando que as igrejas vão reinar a partir do ano que vem se Bolsonaro ganhar. Eu escutei isso, ela me dizia, como pode isso? Aí eu tive que explicar para ela que existe toda uma visão de mundo de evangélicos no Brasil por décadas, que vem lá do século XX, de que é preciso um evangélico no poder para o Brasil se tornar de Deus, né? Isso não é de agora. Só que a figura de Bolsonaro agora amplificou isso. Candidato, né? Exatamente. Encontraram aquela figura que encarnou, por mais que ele não seja cristão de carteirinha, por mais que ele não seja
um religioso que corresponda a princípios básicos da religião cristã, ele não é, qualquer um que acompanha sabe disso, mas é um fenômeno muito parecido com os Estados Unidos, com Trump. Trump era a mesma coisa, né? E houve toda uma aliança em torno dele, é muito parecido, porque é a máxima de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Quer dizer, você pode ter meios para chegar lá nessa figura que vai ajudar a cristianizar o país. Não está nem no meu script, mas me veio uma curiosidade minha. Você que investiga, que está sempre no meio da história de buscar informações religiosas, o candidato Bolsonaro, ele já se pronunciou alguma vez dizendo que ele é, se ele é evangélico, se ele é católico, que religião ele segue? Sim, ele falou já várias vezes. Ele é católico, católico declarado, da própria boca. Sim, em entrevistas, em pronunciamentos públicos, ele se declara católico, ele vai à missa comungar recentemente em Aparecida, em outros anos em Aparecida, ele é católico declarado. Só que ele, na construção da imagem dele numa aliança com evangélicos, faz uma construção como se fosse evangélico também. Há muitos evangélicos que creem piamente que Bolsonaro é um evangélico, porque em 2016 ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor Everaldo, um pastor da Assembleia de Deus que presidia o Partido Social Cristão quando Bolsonaro entrou para o Partido Social Cristão. Naquele ano ele foi batizado e foi um ato simbólico ali, mas que fez muitas pessoas crerem e muitas pessoas acreditam até hoje, porque ele faz esse jogo político de estar com as duas frentes, de estar compromissado com católicos conservadores e com evangélicos conservadores. E ainda tem o dado de a esposa dele, Michele Bolsonaro, ser evangélica declarada e reconhecidamente evangélica, a ponto de dizer recentemente, não olhem para o meu marido, ele pode ir lá, não ser um cristão, muito bom, olhem para mim, porque eu estou aí no sustento da família, né, com as minhas orações. É o nome dela, né, na candidatura, enfim. Eu vi essa declaração. Voltando lá naquela, eu achei interessante, a jornalista que te procurou, indignada, mas como é que eu vou dizer isso? Eles estão dizendo que vão reinar. Tá, você disse para você respondeu para ela que isso não é uma novidade, mas ok, mas como é que então o jornalista trabalha diante dessa novidade? Assim, o que mais você ajudou essa jornalista para ela construir o texto dela? Ajudei com mais duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que quem está fazendo isso está cometendo um crime eleitoral. Isso não deve ser descartado de qualquer cobertura jornalística. É a prática de um crime eleitoral. A lei eleitoral está sendo violada. Repete pra assim gente qual é o crime, assim, em que instância? Porque alguém não tem a história. Certo, eu não vou falar certinho aqui, não vou lembrar o número. Há uma lei, a lei eleitoral, a qual é seguida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos uma legislação e um tribunal eleitoral que cuida do bom andamento do processo. Então, esta lei tem um artigo que proíbe que certos espaços considerados públicos, e dentro desses espaços estão listados, por exemplo, instituições de educação, mesmo que sejam privadas, mas a educação é considerada um bem público, espaços de serviço público, qualquer repartição pública é ali enquadrada, e também espaços religiosos, porque são considerados um bem público, porque lidam com o público. Então, nenhum hospital pode ter uma pregação religiosa, uma pregação política, uma campanha política, nenhum espaço de trabalho de um funcionário público, nenhuma escola e nenhum grupo religioso, não é só igreja. Também um templo qualquer, de qualquer outra religião, um espaço religioso qualquer outro. Praticar isso é um crime eleitoral segundo a lei e deve ser denunciado. Então, reconhecer que é um crime é um primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que eu falei com a jornalista é o seguinte: as pessoas que praticam este crime e praticam assim,
livremente, abertamente, tranquilamente, se sentem credenciadas pelo governo federal. Porque o governo federal, desde que tomou posse em 2019, vem praticando a negação do Estado laico, que é um artigo da Constituição no Brasil. Então, quando o governo federal tem de lema, que é de uma determinada fé, que é o Deus cristão, que é o seu lema, e se diz orientado por ele, e cria políticas públicas a partir dessa compreensão, usa os espaços que o governo, o palácio do governo, os espaços de atuação para práticas religiosas cristãs. Abre livre acesso de pastores que não são funcionários públicos para atuarem em espaços ministeriais, como foi o caso dos pastores no Ministério da Educação, e que praticaram corrupção com a entrada nesses espaços. Enfim, eu poderia listar aqui uma série de práticas. Essas práticas credenciam esses religiosos, eles se sentem à vontade, porque eles acham que são impunes, já que o próprio governo federal pratica. Eu ainda vou insistir, porque você fala que não é de hoje, né? Que você disse que eles só arranjaram um candidato. Mas, assim, quando houve abertura política, né? Saímos da ditadura e houve as eleições, todas, né? Até hoje, ninguém questionou qual era a religião do Collor, ninguém questionava a religião do Sarney. E como é que isso vira uma moeda? Ah, não. Ele está afinado com os cristãos, então ele que é o candidato. É uma loucura isso, não? Sim, sim. Isso é o predomínio de uma concepção teológica que vem dos Estados Unidos, dos anos 50, 60, dos fundamentalismos que nascem nos Estados Unidos, com os protestantes, nos Estados Unidos no início do século XX, e nos anos 50, 60, eles ganham um caráter político tão grande que vão gerar o que foi chamado depois, nos anos 70, de maioria moral, a nova direita cristã, no Partido Republicano, com muita intensidade, né? E isso tudo foi alimentado por essa teologia chamada teologia do domínio, que vem aí dos anos 50, 60 e se consolida nos 70. Essa teologia, ela prega que Deus deve governar a nação. Deus precisa governar a nação. E para governar a nação, ele precisa de pessoas cristãs, pessoas qualificadas pelos cristãos e que vão trabalhar na política para tomar o poder e governar a partir dos princípios cristãos com os valores cristãos. Assim foi construída essa noção e ela entra em outros países, entrou no Brasil. É uma das igrejas mais propagadoras da teologia do domínio, é a Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil. A teologia da Igreja Universal é orientada por essa teologia, mas não só a Igreja Universal. Grupos presbiterianos, batistas. Então, quando Bolsonaro ele chega batizado no Rio Jordão como essa figura que vai ser abraçada por esses grupos conservadores, eles estão movidos, instigados e estimulados por essa teologia, que não é nova, mas que finalmente pode ser aplicada a partir de uma figura, que aí é Jair Bolsonaro. Aí eu vou puxar aqui um artigo que você escreveu, que você disse que os evangélicos, né, justamente o que você está me falando agora, são grupos... Mas aí entra a fome com a vontade de comer, porque no seu artigo você diz que os evangélicos são um grupo religioso que mais considera a opinião de seus líderes na hora de decidir voto. Diz que pesquisas indicam que cerca de 1/3 leva a opinião do líder em consideração. Então, isso foi exatamente o que o Bolsonaro aproveitou, não? Exatamente. Quer dizer, quando, na verdade, a gente está falando Bolsonaro, mas Bolsonaro é a síntese de um agrupamento. Sim, ele que é o do segundo. Ele é aquele, exatamente, que traz aí grupos com ele, que são os grupos conservadores e ultraconservadores, que existem no Brasil desde a colonização. O pessoal do agronegócio, o pessoal das armas,
da chamada segurança pública, da violência, enfim. A gente tem aí um monte de grupos do ultraconservadorismo brasileiro que se aglomerou em torno de Bolsonaro e abraça a religião como uma estratégia de convencimento. Não são grupos religiosos, todos esses, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos aí essa dimensão da religião que realmente tem um apelo na cultura brasileira. Religião está mergulhada na cultura. A pessoa pode nem ir a uma igreja, mas ela tem lá um altarzinho dentro de casa, ela faz oração, ela fala com Deus, ela crê em Nossa Senhora. Enfim, a religião está arraigada na vida cultural do Brasil. Ponto 1. Ponto 2, as igrejas, e particularmente as igrejas evangélicas, têm uma capilaridade incrível. Essas igrejas estão espalhadas pelo Brasil, essas igrejas têm um sentido, as pessoas que são das igrejas evangélicas têm um sentido de pertença, de serem valorizadas e de fazerem uma evangelização, de espalharem conteúdo na sua família, no seu trabalho, onde elas vão. Então, esse sentido de pertença faz essas pessoas acreditarem muito no líder, no pastor. Por isso essas pesquisas dizem, 1/3 leva em consideração o que o pastor diz. Mas a gente não pode esquecer que 2/3 não, né? Então, essas pessoas, essa visão de que existe um voto evangélico teleguiado, não é bem assim. Né? Quer dizer, se faz uso do grupo religioso, sim, sabendo da influência, sabendo da potência, sabendo do poder que tem, mas esse é um eleitorado religioso. Para dizer que isso se transforma em voto, aí tem muitos outros elementos que a gente tem que levar em consideração. A pessoa é evangélica, mas a pessoa também é mulher, a pessoa também é trabalhadora, a pessoa é mãe solteira ou casada, ou é um homem que cuida da família toda, tem horror de arma, vive na periferia e sofre com as questões da periferia. Esses perfis que eu estou dizendo aqui são a maioria, tá? As pessoas que são a maioria da população evangélica. Então, isso interfere no poder de decisão dessa pessoa também. Tem o que o pastor fala? Tem. Mas ela vai jogar numa síntese com muitas outras coisas que ela vai levar em consideração na hora de decidir. Por isso que Bolsonaro tem, sim, nas pesquisas eleitorais, um grande apelo entre evangélicos. Mas tem uma parcela ali que não fecha. Com a campanha dele, que aí são essas pessoas que levam em conta outras situações. Ainda dentro da campanha, né, que é o que nos interessa, rumo ao segundo turno, utilizaram, que eu mesmo vi, algumas pessoas compartilharam, que colocaram o candidato Lula como, assim, isso no meio religioso é o que foi propagado, né? O Lula ligado à questão do satanismo, assim. Então, quer dizer, a representação de Deus é Bolsonaro. E aí deram um jeito de colocar o Lula como representante do demônio, enfim. Vocês viram isso? Checaram essas notícias? Enfim. Sim, isso foi checado pelo Bereia. Uma coisa interessante do Bereia é que a gente tem um número de WhatsApp que os nossos leitores nos mandam ali aquilo que eles recebem. Uhum. E a gente vai medindo ali o que é mais repetido, também junto com o nosso monitoramento. E essa questão do satanismo, de fato, foi um vídeo, né, que foi uma montagem com uma pessoa que se diz da religião satânica. Uma deepfake, né? Onde eles fazem... Exatamente. Exatamente. Circulou muito esse vídeo, essa montagem, e esse líder satanista estaria fazendo campanha para o Lula, dizendo que Lula é um deles, né? Então, nós mostramos que era uma montagem. A própria pessoa envolvida na montagem veio a público dizer que aquilo era uma mentira, que ele não tinha falado nada disso. Então, de fato, essa questão do satanismo não é novidade também. Em relação a Lula, sim, foi usado na campanha. Mas esse é um tema que tem muito apelo entre católicos e evangélicos, que o Bereia já vinha medindo. De vez em quando saem postagens sobre reuniões satanistas, principalmente na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, assim, seria um centro
de satanismo dentro dessas postagens que são colocadas, né? Reuniões de satanistas, e a gente mostra que não é verdade. São certas manifestações que existem que as pessoas acabam, de forma até jocosa, usando com isso. A gente sabe que o diabo é até uma personagem no carnaval do Brasil, as pessoas se fantasiam de diabo, né? Então a figura do diabo é até coisa de piada, mas muita gente pega isso que é feito como brincadeira e transforma num elemento sério para fazer pânico moral com esse tipo de desinformação. Então, o caso de Lula foi idêntico, e mais recentemente até Bolsonaro foi alvo disso, viu? Porque quando houve uma denúncia de Bolsonaro ser parte da maçonaria, e nós mostramos no Bereia que é verdade, ele de fato tem ligações, ele participa de bastante reuniões da maçonaria, mas muita gente acabou desdobrando essa questão da maçonaria, ligando a maçonaria ao satanismo. Aí já foi um desdobramento, e dizendo, então, Bolsonaro é que é satânico, porque aí nós mostramos na mesma matéria da maçonaria que isso foi um desdobramento e Bolsonaro acabou sendo alvo desse tipo de acusação. Ah, entendi. Eu ainda teve, né, mais essa para esclarecer. Você considera que a questão política está abalando a estrutura das igrejas? Quer dizer, por mais que você fale que, não... Aliás, por que você falou, né, que 1/3 segue, pela pesquisa, segue o que o pastor está mandando, está pedindo, mas 2/3 não. Isso, então, deve estar abalando a estrutura do contingente de fiéis nas igrejas ou não? Você consegue, tem como medir isso? Você já tem alguma análise a respeito disso? Sim, nós estamos acompanhando em pesquisas outras, né, para além do Bereia, e no próprio Bereia, com as mensagens que nós recebemos dos nossos leitores, vários contando que estão muito decepcionados com seus pastores, com os padres, com pessoas de igreja católica também, veiculando conteúdo falso pró-Bolsonaro nessa campanha. Então, recebemos de leitores. Acompanhamos e monitoramos mídias sociais de pessoas que estão muito incomodadas nas suas igrejas com o uso do púlpito como palanque. Isso não é confortável para as pessoas das igrejas, não. Pode parecer confortável para os líderes que fazem a prática, mas para as pessoas que vão à igreja, querendo uma palavra de conforto para as suas vidas, querendo desenvolver ali sua espiritualidade, elas não gostam de sentar num momento de celebração, de culto, de missa e de ouvirem questões políticas e campanha. Há uma reação negativa de muita gente. Em alguns casos, as pessoas estão levantando nos momentos de rituais e estão protestando, querendo que parem com isso. Existem casos. E um terceiro ponto é o caso das perseguições que estão havendo dentro das igrejas contra pessoas que são de esquerda, pessoas que manifestam voto contrário a Bolsonaro, que estão sendo caladas, que estão sendo tiradas de funções nas igrejas. Alguns são pastores, estão sendo afastados de suas funções. Na Igreja Católica está havendo aí Aparecida, né? A festa de Aparecida foi um caso, padres, bispos sendo vaiados, né, com manifestações contrárias à postura que eles têm tido, simplesmente não por fazerem campanha por candidatos, mas por falarem de justiça, por falarem de paz, contra o ódio, estão sendo aí sofrendo aí ataques. Então, esses casos, esses fatos vão trazer aí consequências bastante sérias para a realidade das igrejas num período pós-eleitoral, porque qualquer que seja o resultado das eleições, a vida das comunidades já está aí comprometida com divisões, pessoas saindo das igrejas. No último censo do IBGE de 2010, lamentavelmente nós não temos o censo de 2020, esperamos ter resultados oficiais em breve, mas no censo de 2010 apareceu a figura dos chamados desigrejados evangélicos. Nós não tínhamos essa figura. Os evangélicos que querem continuar sendo evangélicos, mas não estão vinculados a uma igreja. Este era um fenômeno católico, antigamente, o chamado católico nominal, o católico não praticante. Isso sempre existiu nas pesquisas. E entre os evangélicos, não, porque
era sempre uma prática de evangélicos ter essa vinculação muito intensa. Mas com esse processo vindo de muito tempo de decepção, com práticas nas igrejas evangélicas, surge aí a figura do evangélico desengrejado. Parece, pelas estimativas que estão sendo feitas, que esse número vai aumentar muito depois dessa opção política que muitas lideranças estão fazendo e dessas práticas que nós indicamos aqui. Então, as igrejas vão ter aí consequências bastante sérias para trabalharem no seu futuro próximo. Voltando aqui ao coletivo Bereia, né, que depois que a gente entrou em contato e tudo, eu indico que as pessoas busquem a página e tudo, que tem coisas bem interessantes lá. Mas você, como jornalista, como idealizadora e realizadora da página, você destacaria uma ou algumas notícias assim que vocês desfizeram e que te deixou impressionada, que você falou, não acredito que eu estou fazendo. Porque eu acho que o fact-checking para muitos jornalistas causa espanto, né? Às vezes você fala, não estou acreditando que eu estou desfazendo essa história, né, tão surreal. Já te aconteceu situações assim? Sim, algumas coisas nos surpreendem. Primeiro, aqueles absurdos. O que nós classificamos como questões bizarras, né? Que as pessoas se deparam, acreditam, mas é muito bizarro. E a gente fala, meu Deus, a gente está tendo que checar isso é tão bizarro, já deveria ser descartado no momento que alguém recebe. Que é a chamada pauta moral, pauta sexual, que vez ou outra são trazidas questões como a do kit gay, que voltou agora no processo eleitoral, né? Um kit gay que foi usado na campanha de 2018 e voltou este ano. Né? A gente vídeos, as mesmas coisas. Recuperar? Exatamente. Exatamente. Então, as mesmas coisas que retornam e nós ficamos, até confesso a você, muito desanimados de ter que retomar um tema que nós achávamos superado. Então, isso nos chama muita atenção, a volta. E uma personagem que sempre faz voltar esse tema é a ex-ministra Damares Alves, e que agora foi eleita senadora. Ela é aquela que traz mais absurdos, essas questões bizarras, né, como crianças que têm os dentes arrancados, né, esse último vídeo que ela trouxe, crianças indígenas que têm os dentes arrancados e que os dentes são levados para serem vendidos. Situações assim que são tão bizarras que nos surpreende, que pena que a gente tem que gastar nosso tempo e energia para isso. Agora, tem uma que nos chamou muita atenção, que é recente, que é o vídeo do pastor da Igreja Batista Lagoinha, André Valadão, em que ele aparece para denunciar o Tribunal Superior Eleitoral de perseguição. Ele faz um vídeo num fundo preto, ele vestido de preto, que é a mesma estética dos vídeos de perseguição às igrejas, que é feita sobre igrejas no Oriente Médio, que são perseguidas. Tem muitos vídeos assim, e ele fez um vídeo com a mesma estética, e dizendo, então, mostrando um papel do Tribunal Superior Eleitoral de que ele teria sido intimado a gravar um vídeo sobre o Lula, dizendo que ele tinha mentido sobre o Lula, que o TSE estava obrigando, que ele estava sendo tirado o direito de liberdade de expressão dele, mas que ele ia cumprir. Então ele fala o que ele deveria falar e lança esse vídeo. Nossos leitores nos mandaram pedindo, por favor, para dizer se aquilo é verdade, se ele estava perseguido pelo TSE. E nós fomos atrás, está lá na nossa... É recente essa checagem, isso nos surpreendeu muito, que um pastor mentisse usando um documento do TSE, porque o que ele recebeu do TSE não foi uma intimação, o que ele recebeu foi uma citação, que é uma comunicação de que ele estava sendo citado em um processo, sim, da campanha de Lula por ter mentido, mas o processo estava iniciando um trâmite, e ao iniciar o trâmite, as pessoas são citadas, isso é muito comum em qualquer processo. Então ele recebeu uma citação, e ele usou essa citação para dizer que já tinha uma sentença e que ele estava cumprindo a sentença. Nossa. E isso não é verdade, e ele é um pastor. Então, nós ficamos bastante surpresos, né, com isso,
fizemos essa checagem, levantamos tudo isso, e ele depois teve que postar uma retratação, porque ele sofreu muita pressão, porque a mentira veio à tona com muita intensidade. Então, isso nos surpreendeu demais, pelo fato de ser um pastor usando um documento da justiça de forma distorcida para mentir. Para se beneficiar, né? Para favorecer o candidato dele. Exatamente. Uau, até eu não tinha visto essa sua checagem. Olha que eu estou sempre dando uma olhada no Bereia. Bom, a gente vai caminhando assim para o final, assim, nossa, tudo que você falou foi super, super interessante, Magali, assim, nossa, um aprendizado, toda a sua explicação para os pontos que eu coloquei. Mas como nosso espaço é para jornalista, e você é uma especialista em checagem de notícias com viés religioso, eu queria que você pudesse elencar uma série de dicas ou a sua experiência que você pudesse dividir. Como a gente colocou lá no começo, né? Você falou que é até uma novidade para jornalista, né? Porque cada um vem de uma origem, ninguém é obrigado a entender de religião, assim. Do mesmo jeito que a gente não era obrigado a saber sobre ciência quando a pandemia começou, né? E agora você tem que ser especialista em religião para poder saber como lidar, como escrever. Então, assim, quais são suas dicas para que jornalistas não propaguem desinformação religiosa ou que ajudem a dar uma notícia assim correta, né, equilibrada nessa área? Em primeiro lugar, aquilo que eu já disse na nossa conversa é que é compreender o fenômeno da religião. A religião não é sinônimo de alienação. As pessoas religiosas têm uma fé, é um direito humano ter uma fé, faz parte da Declaração dos Direitos Humanos, está na Constituição do Brasil, o livre exercício da fé, a liberdade religiosa, e para muita gente isso tem um valor. Esse valor, ele não é um sinônimo de uma alienação do mundo, das coisas que estão acontecendo. As pessoas têm uma fé porque têm um apego. Existem vários tipos de pessoas, de várias classes sociais, de várias formações educacionais, de gêneros diferentes. E as religiões no Brasil são um grande mosaico, há uma pluralidade religiosa muito grande. Se os evangélicos, essa visibilidade dos evangélicos tem uma coisa muito positiva, é mostrar que o Brasil não é um país católico, como se acreditava antes, mas que o Brasil é um país religiosamente plural. Do ponto de vista religioso, ele é plural. A gente tem as religiões de matriz africana, que tem uma importância muito grande na tradição religiosa brasileira. A gente tem religiões orientais que estão presentes no Brasil. Enfim, isso é muito importante conhecer isso, se interessar de conhecer isso e de se interessar que a religião atribui sentido à vida de muita gente. Isso é muito importante. Segundo lugar, especificamente sobre os evangélicos, não olhar os evangélicos sob o olhar católico. Olhar os evangélicos como evangélicos, que são um mosaico plural, que não tem ninguém que fale por eles. Então, identificar as diferentes tendências, as diferentes igrejas, mas também as diferentes manifestações, porque os evangélicos eles se unem em questões que trazem eles conjuntamente. São de igrejas diferentes, mas estão unidos em temas, em causas, em situações. Então, isso é uma coisa importante de conhecer também. E para não espalhar fake news, né, não espalhar desinformação, é muito importante uma coisa que é clássica do jornalismo, que é uma obrigação de jornalistas, que é a apuração. A gente não pode ser jornalista de apuração de internet, jornalista que só fica em site. A gente tem que ir atrás das fontes, de fontes primárias, de fontes, pessoas, especialistas. E quando a gente fala de religião, não ouvi só os religiosos, não. Tem muitos especialistas. A gente tem uma área das ciências chamada ciências da religião. As ciências da religião, tem gente da teologia, gente da sociologia, gente da história, gente da comunicação. Então, a gente precisa ouvir pessoas que possam nos ajudar no processo jornalístico nessa apuração. Então, esses elementos eu creio que seriam os fundamentais para que no jornalismo a gente escapasse das fake news voltadas para a religião. Eu não te ouço. É que eu tirei o som, desculpa.
Voltou, né? Desculpa. Não, o que eu pensei agora é que o Rafael, que trabalha para a gente, ele vai estar escrevendo um texto a respeito dessa nossa conversa. E eu acho que seria bem útil se você me mandasse, a gente acrescentasse nesse texto, uma relação de boas fontes no contexto religioso, para que Perfeito. estejam escrevendo, não só agora, nessa reta do segundo turno, mas depois, enfim. Eu acho que é sempre bom a gente ter na manga boas fontes, né? E se você é especialista no assunto, vai ser ótimo se você puder dividir com a gente institutos ou boas fontes que você possa com a Sim. gente. Você acha que isso é possível? É possível, sim, é possível. As fontes que o próprio Bereia faz uso, né? E posso indicar, pela área acadêmica também, posso indicar com certeza. Legal. Eu vou deixar em aberto, se você quiser falar mais alguma coisa. Se faltou da minha parte alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, ou se você está satisfeita. Não, estou super satisfeita. Eu acho que é uma boa oportunidade de as pessoas que nos assistem e virão a nos assistir, porque esse material ainda fica disponível, né? E o texto, gostei de saber que a gente vai ter um texto depois para compartilhar. Vou ficar feliz de divulgarmos, né, no Bereia, também para as pessoas que nós temos ali nos nossos relacionamentos, que as pessoas conheçam esse trabalho que nós fazemos. É muito importante. Como você disse, nós somos hoje o único projeto no Brasil que trabalha com religião, e a gente procura fazer isso de forma muito responsável, nesse sentido de apresentarmos um material que é sempre denso. Nossas matérias não são superficiais, a gente vai às fontes, a gente traz pesquisa, no final as referências que as pessoas podem conferir se a gente falou aquilo mesmo de forma própria e aprofundar com essas referências, né? Isso é muito importante. E nós temos aí um trabalho muito grande depois das eleições. Se alguém pensa que depois do dia 30 a gente tem situações resolvidas nesse quadro político do Brasil, não. Nós vamos ter situações ainda mais densas a enfrentarmos, porque a reconstrução democrática que nós temos exigida nesse processo hoje que o Brasil vive, vai demandar de quem trabalha com comunicação, de quem trabalha com jornalismo, um árduo esforço de defender a informação digna e coerente. As mídias e a informação, as universidades, estão bastante descredenciadas pela extrema-direita. Há todo um processo de descredenciamento das instituições que trabalham com informação para que circule a desinformação. Então, a gente tem um trabalho tremendo, porque quem descredencia quem trabalha com informação é quem quer colocar em crise a democracia. Então, a gente tem um trabalho árduo pela frente. Só mais uma pergunta aqui, antes de encerrar. Vocês se basearam no Bereia em algum fact-checking fora do Brasil que trata de religião? Ou vocês tiveram algum norte nesse sentido, assim, algum guia? Olha, o meu filho tem uma expressão que ele diz, meu filho tem 21 anos, e ele usa uma expressão assim, se achante, quando a pessoa está metida, assim, quando a pessoa tem, ele fala, você é muito se achante às vezes, eu não quero ser se achante ou me achante, mas nós somos o único no mundo, pelo um levantamento que nós fizemos com agências e com uma rede de comunicação cristã que é mundial, a Associação Mundial de Comunicação Cristã. Nós fizemos um levantamento e nós não temos outro processo, não. Nós fizemos um levantamento de agências de fact-checking em geral, do Brasil e do mundo, para aprendermos sobre metodologias e construímos a nossa metodologia com uma síntese daquilo que aprendemos, mas trazendo o elemento da religião pela experiência de pesquisa de religião que alguns de nós já tínhamos. Então, trouxemos essa coisa da religião da nossa própria experiência. Uau, que bacana. Eu acho que você pode ser achante do jeito que seu filho fala. Eu acho que tá valendo demais. Olha aí, Rafael, já é o mote para o lead da matéria que ele vai escrever sobre esse nosso encontro. Que bom! Muito legal, Magali. Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado. Graças a Deus, dessa vez não teve problema de áudio que a gente teve na que bom. Acho que deu tudo certo. Lembrando que quem quiser seguir a gente, nós temos a página da IGNet Português, temos a nossa newsletter
que toda segunda-feira no seu e-mail, com os principais artigos da semana, mais as oportunidades. Eu sempre falo que os jornalistas no Brasil perdem, porque a gente publica oportunidades do mundo inteiro, sejam bolsas, sejam empregos, mesmo de forma virtual, sejam webinars assim, sobre os mais diferentes assuntos de interesse jornalístico. Então, quem quiser, segue aí a gente. Magali, muito obrigada. Foi muito boa, acho que super proveitosa. Espero que todo mundo tenha gostado. Viu? E vamos continuar em contato. Obrigada. E o Bereia, claro, tem a página, né? Você quer dar mais alguma... Sim, www.coletivo Bereia, tudo junto, bereia.com.br, e nas mídias sociais todas estamos com @Coletivo Bereia, em todas as mídias sociais. Nos acompanhem lá que vai ser importante. E na página a gente tem um número de WhatsApp que vocês podem mandar conteúdo para nós checarmos. A gente gosta muito de receber sugestões. E, de repente, quem quiser trabalhar com você, quem sabe, né? Não tô abrindo vaga. Essa é uma pergunta muito importante. Obrigada de me lembrar. Jornalista. Sim, os meus colegas vão pegar no meu pé se eu não falar que nós aceitamos voluntários. Nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas no Bereia, é um trabalho voluntário. Quem quiser se juntar a nós, dar um apoio, a gente pede pelo menos 4 horas semanais, não é muito não. 4 horas semanais vai nos ajudar muito. Mas então, quem tiver vontade de se juntar a nós. Pode servir até para estudantes de jornalismo, não? Estudantes, nós temos certificação para estágio, para horas de estudantes, né, horas complementares. Temos vários estudantes conosco e que nos agradecem depois por trabalhos que conseguiram, porque passaram pelo nosso trabalho no Bereia. Então, a gente está muito contente. Que faltava para a nossa entrevista. Olha aí, estudantes de jornalismo. Bereia aceita inscrições. Obrigada. Muito obrigada, viu, Magali? Muito obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada mesmo. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.